Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Precisamos estar cientes de que a igreja tem alguém que é responsável por ela, que guia e que ensina. O princípio da igreja foi Pentecoste. Ali, por meio das chaves dadas a Pedro, dons espirituais, Pedro abriu a igreja. E aqui Jesus está falando daquela pessoa que após a sua ida, ele não estaria mais fisicamente entre nós, daquela pessoa que viria para executar, exercer um ministério. Hoje, poucos percebem este ministério. Por causa da corrupção religiosa, dos falsos ensinamentos, das doutrinas dos homens, o Espírito foi deixado de lado. Mas nossa fé começa nele e se desenvolve por meio dele. E ele agora é o centro de tudo que nós pensamos, cuidamos no nosso relacionamento. Veja o que Jesus diz sobre ele. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Portanto, Jesus está falando de um relacionamento muito íntimo entre nós e o Consolador. É aquele que está ao nosso lado. Você poderia imaginar que Jesus ia enviar o Espírito que iria ensinar e dizer todas as coisas e esse Espírito iria permanecer calado? E que só você iria falar com ele? E ele não iria falar contigo? Mas onde tudo começa? Tudo começa na conversão. E veja o que Jesus diz. Quando vier o Espírito, convencerá do pecado. O que é convencer? Quando alguém quer nos convencer de algo, ele nos apresenta os seus argumentos e nós nos deixamos persuadir, aceitamos, concordamos ou não. A questão toda é que o Espírito Santo vem nos apresentar o Evangelho.
E o Evangelho é para nos convencer do pecado. Sim, este é o primeiro passo. Porque os pecadores não compreendem, não sabem, não entendem o que é pecar, nem o que é o pecado. E não estão convencidos de que estas coisas morais e espirituais sejam verdadeiras. Mas quando o Espírito vem, e o Espírito veio, e ele está aqui para fazer esta obra, primeiramente a pessoa que crê vai ser convencida de pecado. A segunda coisa é a justiça. Versículo 10. Porque será convencido de que é justo andarmos de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, obedecendo o seu espírito. A terceira coisa é o juízo. Mas notemos algo que Jesus diz aqui, que o Espírito Santo vai nos convencer. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Precisamos observar que o príncipe deste mundo se trata de Satanás e da sua natureza nos pecadores. Natureza, não ele mesmo. E que ele reina, este príncipe do mundo, por meio da natureza humana caída. Quem vai nos ensinar sobre este que já foi julgado? O que significa que ele foi julgado, então já há uma sentença sobre ele. E essa sentença ela iria se cumprir. Onde? Por meio de Jesus na cruz. Pois lá em Hebreus diz que na cruz, na morte de Jesus, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Bem, então, são assuntos espirituais muito profundos e uma realidade nova que surge em nossa vida quando nós encontramos esta pessoa chamada Consolador por Jesus Cristo, chamada Espírito Santo. Bem, nós temos muito que meditar e que pensar sobre isto. E você que crê, perceba quem está com você. O Espírito Santo. Essa pessoa é chamada de Consolador porque veio nos consolar, nos ensinar, nos revelar a realidade do reino de Deus em nosso ser interior, para nos santificar, nos separar completamente para Deus. Por isso, Jesus diz que ele vai nos guiar a toda a verdade. E ele vai glorificar Jesus. Quantas coisas são glorificadas nas igrejas hoje? Quantas pessoas carnais, quantos homens, quantas coisas estão tomando o lugar de Jesus? Voltemos ao Espírito Consolador. Voltemos a ouvir a sua voz. Prosseguiremos ainda, permitindo o Senhor nesta meditação. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com você. Volte ao Espírito Consolador. Amém.